Olá, tudo bem? Meu nome é William, eu sou engenheiro civil e faço parte da área técnica e comercial da STO. A STO tem a sua sede aqui no Brasil desde 2014 e hoje eu venho para fazer um bate-papo contigo sobre eficiência energética, mas também com vistas para a norma brasileira de desempenho. Apesar de todo mundo estar falando bastante sobre o assunto, eu creio que ainda há dúvidas e a gente tem a oportunidade nesse bate-papo de esclarecer algumas dúvidas. Então, a norma brasileira de desempenho, ela começou a ser construída há mais de 20 anos. E a gente tem uma trajetória que se consolida em julho de 2013, como vocês podem ver neste slide. Julho de 2013 marca o momento a partir do qual todos os projetos têm que estar baseados no nível de desempenho pré-determinado, previsível, e que está classificado em desempenho mínimo, intermediário e superior. Então, naturalmente, a norma é muito ampla e a STO pode contribuir nas vedações. Todos os outros requisitos definidos pela norma brasileira de desempenho, naturalmente podem nos atingir e atingir o projeto de vocês. Mas a parte 4, que é a parte de vedações internas e externas, é aquela que eu vou me ater aqui nesse nosso bate-papo. É importante esclarecer que o projetista ele se torna responsável, junto com os demais stakeholders da cadeia de construção, para respeitar a norma brasileira de desempenho. Afinal de contas, ela tem força de lei. Mas eu acho que o maior problema é o passivo, né? Quem mexe com construção civil sabe do tamanho do risco de construir algo que pode oferecer risco para a vida das pessoas. Então é óbvio que o fato de ser força de lei não é o único limitador. Mas é importante que a gente entenda, pelo ponto de vista de vedações, onde estão os limites da responsabilidade do projetista e quais são os principais pontos em que a STO, uma empresa de quase 180 anos, ou aliás, quase 200 anos agora, vem construindo, na realidade, ou ajudando a construção mundo afora. Nós somos uma empresa de origem alemã. Naturalmente, os países que passaram por guerras acabam trazendo consequências positivas, apesar de todo o problema que a guerra traz, e a gente acredita que temos muito a compartilhar com o mercado brasileiro. E, aliás, essa foi a nossa principal motivação em 2014 de chegar aqui no Brasil, a própria publicação da norma brasileira. E o que nos afeta, ou o que afeta o seu projeto e que nós podemos ajudar, é o aspecto da vedação vertical, né? Então, aspectos de incêndio, estanqueidade, desempenho térmico, durabilidade, manutenabilidade, são os aspectos em que a STO, com os seus sistemas construtivos ou até sistemas de revestimento, pode contribuir para esse seu projeto, para esse seu empreendimento. Pelo aspecto da segurança contra incêndios, existem parâmetros de maneira muito simplista aqui expostos, que estão relacionados à altura das edificações. Naturalmente, existem outros fatores. A IT10, que é do Corpo de Bombeiros, é muito respeitada, apesar de ser aqui do estado de São Paulo, respeitada Brasil afora. Mas os aspectos da altura, é óbvio que estão relacionados ao tempo que o usuário tem para evadir-se, né? Então, aqui a gente tem um resumo aí de 30 a 120 minutos. Em geral, isso está relacionado à altura do empreendimento. Então, tem que ser levado em conta na hora de fazer um projeto. Mas lembre-se, a gente está falando de vedação vertical, ou seja, o conjunto completo da parede, incluindo os seus revestimentos. A estanqueidade, no entanto, eu acho que fica muito fácil de compreender. Afinal de contas, quem vai para uma casa não quer água dentro da casa. E é curioso saber que a norma brasileira de desempenho, ela estabelece uma tolerância para eventual infiltração de água nesse ensaio de estanqueidade. Parece absurdo para mim, né? Nós não construímos vedações para que elas permitam a passagem da água, mas a norma permite, então, de alguma maneira, essa é uma melhoria aí que nós acreditamos que a norma mereça. Agora, no desempenho térmico, é algo que a gente começa a perceber somente agora com a crise hídrica e a crise energética, qual é o valor da energia. E há no Brasil estados com climas muito extremos.
ou essas regiões como a Serra Gaúcha, né, e as regiões, o norte do país com clima muito quente e úmido, são naturalmente os maiores usuários dos sistemas de ar-condicionado. Mas se a gente for levar em conta o respeito ao meio ambiente, e se nós pudéssemos criar sistemas de vedação mais eficientes termicamente, a gente ainda agiria de maneira mais inteligente do que simplesmente aumentar o custo da tarifa do quilowatt-hora, né? E aqui está um resumo dos parâmetros ou requisitos de desempenho. Vejam que estamos falando de coisas aqui que também nos parecem um pouco esquisitas. A norma brasileira foi atualizada recentemente, mas ela basicamente diz o seguinte, que no verão basta que a temperatura externa esteja menor do que a interna, a temperatura interna esteja menor do que a externa. Vejam só, vou fazer um exercício com vocês. Quer dizer que se lá fora estiver 38 graus e aqui dentro estiver 38 ou 37,5, está tudo bem. Isso aqui tem oportunidade e é onde a STO é líder mundial. Nós somos líderes mundiais em sistemas de revestimento com desempenho térmico um pouco mais avançado. Agora olhem no inverno. No inverno a norma diz que basta termos uma temperatura interna menor do que a externa em 3 graus. De novo, o exercício lá em Curitiba. Quem está nos ouvindo aí lá de Curitiba, lá da Serra Gaúcha, estamos falando de 0 e aqui dentro com 3 graus e está tudo bem. Esse é o desempenho mínimo, né? Então, a gente gosta aqui de destacar que há naturalmente requisitos mínimos e a norma propõe isso. E que bom que ela estabeleça requisitos mínimos. A gente tem, no entanto, oportunidade de melhorar. Bom, falando de regiões bioclimáticas diferentes, né? O Brasil tem isso documentado através da NBR 15220. Está aqui um pouco dessa ilustração. E o parâmetro que nós estamos demonstrando aqui é o que a norma chama de método simplificado. Ou seja, matematicamente é possível saber logo de cara se o seu projeto vai atender requisito de desempenho. E olha só, que curioso, fazendo uma analogia aqui com outros países perto de nós, inclusive. Brasil, essa tarja marrom e a tarja bege que está aí no gráfico, são os limites numéricos, né, para esse cálculo matemático, que é chamado de U, ou transmitância térmica, são os limites numéricos para cores escuras e cores claras. Por que tem diferença? Bom, uma simples razão. Eu vou dar um exemplo bem claro para você. Se você e um amigo forem para a praia, ele estiver de camiseta preta e você de camiseta branca, pode ter certeza que ele vai passar mais calor que você. Então há uma diferença que a cor provoca na absorção de energia. Então em um país tropical, pensar na cor é fundamental, a norma pensa nisso. Mas ela estabelece parâmetros numéricos muito diferentes do que a gente chama de ideal. E o que a Alemanha chama de ideal... Vejam que o gráfico está medindo 2,5 e 3,7 lá em cima, né? Na Alemanha, esse índice tem que ser 0,24 e no Chile, que está pertinho da gente aqui, 0,60. Bom, o que isso quer dizer? Que isso aí é basicamente a temperatura, é a quantidade de energia por fração de tempo mudança de temperatura, na realidade, que vai passar para dentro do imóvel. Então, de novo, eficiência não é o objetivo aqui, pelo que a norma está exigindo hoje. Esperamos que isso mude e a gente, né, enquanto indústria, como STO, temos capacidade em especial de contribuir com vocês nesse requisito. A durabilidade é óbvio que não adianta deixar de lado isso. E num país como o nosso, onde o usuário de um imóvel tem menor influência do que no próprio carro, e eu quero dizer aqui que o carro a gente faz revisão a cada 6 meses, trocamos o óleo ali, né, e a gente toma bastante cuidado para cuidar da garantia desse bem. No caso das residências, isso não é bem assim, infelizmente. E a gente aqui tem um parâmetro de durabilidade que a norma sugere. A norma chama de vida útil de projeto, e aí prestem atenção, a vedação como um todo tem que durar mais de 40 anos. A vedação como um todo, a alvenaria com os seus revestimentos. Só o revestimento tem que durar pelo menos 20 anos e a pintura tem que durar pelo menos 8 anos. Mas aqui é importante lembrar da
manutabilidade, né? Então, não há como evitar de fazer intervenções nesse período, sob pena de que, ao chegar em 8 anos, vai cair a pintura, ao chegar em 20 anos, vai cair o revestimento. E é como um carro, se você não trocar o óleo, não vai ter motor depois dos 10 mil quilômetros. Então, no caso de edifícios, a manutabilidade é responsabilidade do síndico ou gestor de facility. E prestem atenção, porque a garantia do empreendimento só vai valer se você comprovar que cumpriu a sua parte. E é importante para você também que isso prolongue a vida útil, porque ninguém constrói para durar 8, 20 ou 40 anos, né? Então é importante que a gente lembre da manutenção e conservação. E aí a norma também sugere aspectos de garantia. Então nós, como indústria, temos que dar garantia a você, projetista, a você, empreendedor, de desempenhos mínimos, período no qual onde você não vai precisar dar manutenção. Então, o revestimento, e aqui fazendo analogia com a argamassa, né, chapisco e emboço, ele tem exigência de garantia contra fissuras. E eu desafio você a fazer um revestimento de argamassa que não tenha fissuras logo de saída. E não é à toa que vocês, construtores, naturalmente, hoje estão tratando a fissura logo de saída, né? Então, antes de entregar a obra, já trata a fissura antes de pintar. Compreensível, mas saibam que existem possibilidades de você não passar por esse risco, né? Mas a norma tem sugestões de garantia contra fissura, é óbvio que estanqueidade, e o aspecto da aderência, quer dizer, não pode cair, falando do chapisco emboço nesse caso. A pintura também tem parâmetros, né? A norma sugere 2 anos de garantia, mas a garantia é uma garantia muito simples, infelizmente o parâmetro de garantia é muito baixo. E qual é a parte triste na pintura? Que não tem norma no Brasil, né? A pintura é óbvio que tem norma no Brasil, a NBR 11702, a 15079 de 2019, tem normas recentes, mas o requisito que essas normas estão trazendo para o produto ainda não são exatamente os voltados para a fachada, que é sol, chuva, esse desgaste por intemperismo, né? A preocupação ainda é a lavabilidade. Bom, aí é óbvio que eu falei para vocês aqui, dei uma visão muito rápida do que a norma brasileira de desempenho provoca, né? Qual é o desafio que vocês têm pelo aspecto prático, resistência, essas coisas. Mas eu tenho uma provocação para fazer para vocês, essa é a nossa maior vocação. A Stó é especialista, nós somos líderes mundiais em sistemas de revestimento externo com alto desempenho térmico. E por que isso? Porque eu acho que nós merecemos conforto, porque eu acho que nós temos oportunidade para evitar novas crises energéticas que tendem a ampliar-se daqui para frente. Então, como é que nós atuamos nesse aspecto? Olhando o ser humano, né? Você tem o aspecto do método construtivo e a norma não distingue isso, ela diz o seguinte, a edificação residencial, independente do método, tem que atender os parâmetros que a gente acabou de falar. Então, se você escolheu qualquer método, a Stó tem um sistema de revestimento que pode te ajudar a atender esse parâmetro, mas com foco no ser humano. A humanidade, ela vem buscando a melhoria da qualidade de vida há centenas de milhares de anos. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar roupas, né, para controlar a sensação em relação ao clima. Mas isso não é suficiente. Então, a gente começou a entrar em casas, né? Saímos das cavernas inicialmente, mas vindo um pouquinho mais para frente, as casas são a nossa proteção contra o clima. Mas as casas também precisam de proteção, porque senão a gente não vai ter a preservação desse conforto. E o que a gente chama de conforto, né? A norma brasileira de desempenho, muito voltada a usuários residenciais, ela tem lá um monte de parâmetros de desempenho, como a gente já revisou aqui, eu estou passando de maneira muito rápida, porque é um texto que basicamente repete o que a gente viu nos slides anteriores, e a responsabilidade do projetista é fazer com que a família esteja protegida desses aspectos externos. Bom, destacando especificamente o aspecto do conforto térmico, vejam de novo o mapa das isopetas aí, na realidade não isopetas, das zonas bioclimáticas, né? E aqui a gente tem o critério de avaliação básico fundamental que a norma chama de método simplificado. Então, existe uma temperatura para a edificação e você vai fazer uma avaliação matemática primeiro. Se passou na avaliação matemática, aquela que a gente mostrou, né? U, transmitância térmica, e C, capacidade térmica, tudo bem, pode seguir projetando.
projetando. Se não passou, você tem que fazer uma simulação por um software. Então essa simulação ela leva mais coisas em conta. E se ainda assim não passar, você vai ter que construir um protótipo e medir as temperaturas, os parâmetros que estão dentro do requisito. Bom, a fórmula matemática é essa sopa de letrinhas aí. Parece mais complexo do que de fato é, né? O que a norma diz é, quanto mais resistência à passagem de energia, melhor. Então, pega o inverso disso, é o parâmetro U. Então, o que a gente está medindo é qual é a resistência à passagem de energia. E quando a gente fala de energia, é óbvio que a gente está falando de temperatura, quente ou fria, e energia, sendo perdida ou transmitida. Então, essa é a sopa de letrinhas que está aí, né? Então, de novo, o parâmetro temperatura interna e externa, é o que a norma pede, e aí a gente, de novo, pega essas avaliações, escolhe onde você vai construir, qual é o tipo de edificações, e nesse caso a gente está falando de um software gratuito, chama-se Energy Plus, e você vai lançar esses dados na sua avaliação. Se não passou no método simplificado, então você vai simulando isso em relação ao ambiente, mede a temperatura a um determinado momento da edificação ou local da edificação, troca de temperatura, orientação solar e aí toma a decisão se ela passa ou não passa. Então, foco no usuário. Então, está coerente com o foco global, né? O usuário é o foco de uma proteção. Mas observem esse gráfico. Isso aqui é um gráfico de janeiro a dezembro das variações de temperatura que ocorrem nesse país, em uma determinada região, vamos adotar aqui São Paulo. Então as temperaturas vão ali de 35, quase 35, 33 graus e tem o mínimo ali de 7, 8 graus. Ok. Observem ali a temperatura máxima no verão, quase 35 graus, e a temperatura mínima no inverno, quase 5 graus. Bom, eu e você não gostamos dessa temperatura. Estatisticamente, a norma estabeleceu desempenho mínimo, intermediário e superior e ela dá essas tolerâncias. Agora, eu e você, qual é a nossa tolerância? Sabe qual é a nossa tolerância? Depende. As mulheres preferem 23 graus e os homens 21 graus. Está muito longe dos 35, não está? Então, o que a gente está fazendo? A gente está autorizando, a gente está construindo edifícios que vão sofrer no verão uma mudança de temperatura interna de até 35 ou 33 graus, olhando nesse gráfico. Mas nós queremos 21 ou 23. Olha só essa tarja vermelha e a tarja azul. Sabe o que é isso? É a quantidade em graus de temperatura que você terá de mudar. Sabe como é que você muda isso? Gastando energia do seu ar-condicionado. Se a sua vedação externa permite a transmissão de energia, você vai ter que compensar isso com ar-condicionado. E olha aí no frio. No frio é maior a quantidade de energia. E é por isso que nós, lá na nossa origem, na Alemanha, em 1964, começamos a nos preocupar com a eficiência energética. Porque nós gastamos muito mais energia para chegar na zona de conforto. Então, essa é a oportunidade que a STO está aqui para te ajudar. É óbvio, sem perder de vista as coisas simples da norma brasileira de desempenho, né? Como a história da fissura. Mas o que a gente tem? De novo, a sopa de letrinhas, como é que está o nosso gráfico e como é que estão os países aqui perto da gente. Então, de fato, nós estamos muito aquém dos parâmetros locais, até naturalmente os parâmetros internacionais. E aí o que nós usamos? Em vez de usar uma argamassa de revestimento, nós propomos usar um isolante, né? Então, naturalmente, você mesmo, presta atenção no que a gente está tratando aqui, que é importante para o nosso país, inclusive. Você que tem dificuldades contra as suas fissuras, nós da STO temos a solução. E aí, como é que a gente pode tratar os dois aspectos? A gente tem uma edificação e a STO pode te oferecer soluções de revestimento interno e externo. E no caso do desempenho térmico, nós adotamos, no lugar de um revestimento argamassado, nós usamos um isolante térmico. Então, o que eu tenho aqui dentro dessa embalagem, o que tem parte dentro dessa ilustração do ambiente onde nós estamos, é justamente uma ilustração dos sistemas de revestimento que a STO vem oferecer para vocês, sempre com vistas no desempenho térmico, no conforto
térmico nesse caso. E conforto térmico, lembre-se que é o inverso da capacidade que a sua vedação tem. Então a gente tem aqui uma matemática sendo construída e uma comparação dos métodos que vocês usam para melhorar o desempenho térmico. Nós temos clientes lá em Curitiba e na Serra Gaúcha que criaram seus próprios métodos para resolver os problemas de condensação e de desempenho térmico. Sabe o que é condensação? Vou explicar isso de maneira bem simples. Alguns de vocês já abriu o armário, né? Aquele armário de roupas lá no seu quarto e sentiu um bolor, um cheirinho meio estranho. Isso é condensação. A parede que o seu empreendimento foi construído, ela permitiu que o calor chegasse no ambiente interno. Só que dentro do seu armário é confortável, é mais fresquinho. E umidade, quando encontra ambiente frio, ela se torna água, se torna condensação. E olhem só que curioso, alguns métodos de isolamento térmico são utilizados. Eu tenho, como dizia para vocês, clientes lá em Curitiba que usam parede dupla. Então vejam aí, essa alvenaria composta, né? 2 alvenarias com isolante térmico no meio. E existem clientes que colocam isolante térmico por dentro, fazem uma parede de drywall. Tem vantagens e tem desvantagens em cada método. O que nós propomos é o isolante térmico exterior, ok? A temperatura externa está chegando, como aí está representado no vermelho, e a gente está chegando ou permitindo que a energia chegue lá dentro, em todos os casos, menos no caso do isolamento térmico. Esse vermelho é a quantidade de energia. E vejam o gráfico amarelo e o preto, que ele sai lá de temperatura de 35 e, através do sistema de revestimento, deixa o ambiente interno com 20 ou 22 graus, é o que eu e você queremos. A temperatura externa está variando de 5 a 35, tudo bem. Se eu colocar o sistema de revestimento Stoll lá fora, que a gente chama de AFES, e aí eu aproveito para apresentar para vocês, AFES, né? É uma sigla, ou Sistema Stoll Térmico, como nós gostamos de chamar. Ele evita que a temperatura chegue no ambiente interno, evita ou atende os requisitos matemáticos da norma, e se a gente comparar uma parede de concreto, que você tem visto muito por aí, as paredes de concreto têm sido muito utilizadas, ela é muito racional, talvez o método mais racional de construção que eu conheça, só que ela tem um maior desafio para o desempenho térmico, porque o concreto ele permite a passagem muito rapidamente de energia e ele conserva essa energia. Então, a temperatura lá fora vai variar e você irá senti-la aqui dentro. Se eu colocar um sistema de revestimento exterior, eu consigo proteger o ambiente interno e vou ficar confortável lá dentro do imóvel. Então, essa quantidade de energia que está tocando a parede por fora, ela vai ser muito menor lá dentro e eu vou gastar menos energia. Bom, se isso não bastasse, a gente tem aí a comparação, é óbvio que a gente chega à conclusão que o sistema de revestimento externo é o mais eficiente. E o sistema de revestimento externo mais eficiente é o sistema AFES, né? AFES é uma sigla que quer dizer Exterior Insulation and Finish System, uma sigla em inglês que significa reboco sintético, né? Eu traduziria de maneira bem simples, é o que você faz com chapisco, embolso e reboco, só que usando o isolante térmico no lugar de usar uma argamassa. Essa é uma solução que está documentada, nós criamos ela na década de 60, está documentada na Europa, está documentada nas Américas e nós aqui estamos no Brasil desde 2014 comercializando o que a gente chama de sistema Stoll Térmico. E a maior prova de que isso funciona pode ser demonstrada naquela matemática, numa simulação computacional para edificação e até os alemães criaram uma metodologia de demonstrar isso graficamente, tem um software que demonstra onde vai ocorrer condensação, qual a temperatura interna e externa, e assim a gente consegue ter. Então, nós somos uma indústria de inovação, né? Desde os anos 50, quando trouxemos a primeira textura pronta para uso para o mercado. Então, vocês estão vendo aqui no ambiente que nós estamos também um símbolo que é o balde, o nosso balde. Ele representa a maior revolução da nossa história e nós temos muito orgulho dele. E esta imagem representa a nossa missão. Falar de conforto é coerente com a nossa missão corporativa, construir com consciência. Nós somos uma empresa de revestimento e, sendo uma empresa de revestimento, nós estamos aqui para ajudar você a proteger o seu projeto, o seu empreendimento por muitos e muitos anos.
Então, a STO está lá na Alemanha e em outros 87 países. Essa é a imagem da nossa sede, nós estamos bem no sul da Alemanha, na Floresta Negra, uma região muito fria, e é óbvio que nós somos especialistas em frio. Mas o calor extremo e a condensação que está acontecendo nesse país, você já conhece. Você que está no norte do país conhece isso melhor do que ninguém. Nós temos a resposta com o sistema Stoltherm. Nós somos uma empresa que vende direto ao construtor, né? E temos alguns parceiros para chegar você que está construindo a sua residência. Então, se você está construindo a sua residência em wood frame, em steel frame ou até em alvenaria, nós temos alguns parceiros que nós chamamos de STO Partner Homes para atender a sua região. Hoje, basicamente, estamos no sul do país, mas vamos crescer com o apoio de vocês. Essa imagem mostra onde estamos, onde tem um colaborador STO para atender aí o mercado local. Nos adaptamos, é óbvio, a cada necessidade de cada país. E a foto preto e branca em cima é a nossa origem, né? E a foto colorida embaixo é para mostrar que estamos em pleno crescimento graças ao grande potencial e à busca do mundo inteiro para maior eficiência energética. Temos uma presença muito forte nos Estados Unidos, onde tem um método construtivo muito comum, que é o steel frame, por isso a gente pode te ajudar também, até em vedações verticais que não fissurem. E eu sei que você sabe, eu sei que você também sabe, que construções de edifícios têm fissuras. E se você optou por construção seca e está fissurando, conversa conosco que a gente tem a solução. A América Latina faz parte do nosso escopo mais recente de crescimento, mas essa é a nossa trajetória. A gente tem, desde os anos 50, promovido inovação tecnológica, e você que tem uma fachada branca hoje, por exemplo, não precisa ficar pintando a cada 2 anos. Nós criamos, há mais de 20 anos, uma tinta à base de água autolimpante. As partículas soltas no ar, e aí eu quero aproveitar para deixar claro, as partículas soltas no ar que se depositam na fachada, toda vez que chover, elas serão removidas se você pintar com Lotusan. E aqui no Brasil nós temos uma estrutura de atendimento voltada para obras populares, inclusive. É óbvio que se você está construindo uma obra popular ou sofisticada, tem que atender o parâmetro da norma de desempenho, e a gente pode te ajudar por isso. Temos infinitas soluções, e aí tem alguns exemplos de obras que nós temos feito no Brasil para qualquer método construtivo e inclusive com a arquitetura que você, projetista, desejar. Há um conjunto de camadas e esse conjunto de camadas está sendo fornecido pela STO. Você não será cobaia de um Frankenstein. Eu gosto de chamar de Frankenstein quando a gente começa a juntar chapisco de uma empresa, emboço de outra empresa, pintura de outra empresa, pedreiro e pintor. No final das contas, você é o sistemista. Se você adquirir uma solução STO, nós vamos te fornecer um sistema construtivo com garantia previsível, manual de manutenção e conservação, sem perder de vista a história da fissura. E eu sei que você tem problema com fissura, e eu sei que você ainda não está se preocupando muito com o conforto térmico, mas conta conosco também por causa dessa imagem. A solução de revestimento de fachada que se adapta aos movimentos desse seu edifício e dessa sua casa em light wood frame, de light steel frame, tem uma solução no sistema Stoltherm. A eficiência energética está conceitualmente presente aqui porque o isolante térmico está lá fora. Então, antes mesmo que a estrutura sinta a mudança de temperatura, nós já o isolamos. Essa é a inteligência do sistema Stoltherm, ou AFIS, que também é conhecido na Europa como ETICS, e a gente tem feito obras pelo mundo afora. Temos cerca de 400 milhões de metros quadrados somente de AFIS e cerca de 700 milhões de metros quadrados de fachadas com algum sistema de isolamento térmico. Não se preocupe com a forma. Se você tem um projeto arquitetônico cheio de abas, todo elaborado, que é uma tendência bastante recente, ou se você quer um acabamento imitando madeira, conta conosco. Nós vamos te fornecer um conjunto de camadas com garantia, com resistência a fissuras, com a estética que você quiser, resistente à água, para qualquer que seja o método construtivo, inclusive construção seca. Conta com a gente para fazer a sua obra ágil, versátil e com o melhor design possível. Eu agradeço a atenção de vocês. Se vocês ficaram com dúvidas, entre no nosso site ou nas nossas redes sociais que vocês vão obter maiores informações. A STO está presente em vários websites pelo mundo e aqui no Brasil, www.stobrasil.com.br.